Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é o terceiro episódio da segunda temporada do Haja Saúde, o primeiro podcast integralmente produzido no âmbito do SNS. Antes de mais, um provérbio do cartunista e humorista brasileiro Milor Fernandes. Diz ele: qualquer idiota consegue ser jovem, é preciso muito talento para envelhecer. Pois é. Neste episódio vamos conversar sobre um tema que interessa a todos nós: envelhecer com saúde e qualidade de vida, e já agora com talento e inteligência. Senta-se no consultório João Matias, médico de família e coordenador da USF Beira Tejo, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, boa tarde. O doutor João Matias irá partilhar connosco a sua experiência, isto é, informações valiosas sobre como manter o corpo e a mente ativos, como prevenir doenças comuns na terceira idade, como lidar com as mudanças que o tempo traz e como aproveitar ao máximo esta fase da vida. No caso de estar a aproximar-se da terceira idade, se tem pais ou avós idosos, ou simplesmente se preocupa com a saúde no futuro, este episódio é para si. Prepare-se para aprender, inspirar-se e descobrir como é possível envelhecer bem e com felicidade. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, vamos começar com outro provérbio, que diz o seguinte: há muitos provérbios sobre envelhecer, não é? É um dos grandes sustos da vida, não é? Claro, Começar a envelhecer. Sim. Aliás, antes do provérbio, agora de repente lembrei-me, o meu filho hoje em dia tem 22 anos, mas quando ele tinha mais ou menos 2 anos, talvez entre os 2 e os 3, eu deixei-o um bocadinho na banheira, seguro, mas deixei-o na banheira, e de repente ouvi um grito enorme e vim a correr, e ele estava a dizer: oh mãe, eu vou morrer, estava a envelhecer, porque estava a ficar com a pele toda enrugada. Ou seja, ele teve o primeiro susto, ele teve o seu primeiro contacto com a ideia de que ia envelhecer, não é, doutor? Exato. É provavelmente o nosso maior susto, não é, doutor? Envelhecer. Sim, provavelmente muito relacionado também com o nosso medo da morte, não é? Porque estão as duas coisas muito interligadas, não é? Como é que vamos passar pela nossa fase de vida, pela última fase de vida, digamos assim, pela terceira fase de vida, se assim quisermos. Portanto, nomeadamente que qualidade de vida vamos ter. Nós sabemos hoje em dia que, de facto, de década para década a nossa esperança média de vida vai aumentando, mas nem sempre, infelizmente, esses últimos anos são passados com qualidade. E hoje em dia penso que mais do que viver mais, interessa-nos viver com qualidade. Se de facto vamos manter a nossa independência, a nossa capacidade de funcionar, de fazer o nosso dia-a-dia com qualidade, se vamos estar dependentes de outros, também preocupa sempre aquela questão se vamos, que acaba por ser também se calhar uma das coisas que os nossos idosos mais manifestam, se vamos ter um fardo. Perdemos a consciência da realidade, não é? Exatamente, hoje em dia estão também uma situação tão presente, não é? Como é que vai estar a nossa capacidade cognitiva, se vamos estar conscientes daquilo que se passa à nossa volta, se vamos ter as nossas faculdades que temos hoje em dia, se vamos ter dor, se não vamos ter, a fase final, como é que vai ser. É uma das grandes preocupações da nossa vida, é como é que se vai ser o nosso envelhecimento. O que nos espera, o que nos espera, exatamente, e que nos espera a todos. É uma das coisas que importa também e que ajuda a passar por essa fase, é de facto todos nós tomarmos consciência que de facto vamos caminhar
e que vamos fazer esse trajeto e que inevitavelmente vamos passar por essa fase. Se tudo correr bem, realmente teremos a arte de chegar lá ou de viver o mais possível e o melhor possível. Então, o provérbio, vamos pôr 2 em vez de 1. Sim. Herman Melville, um grande autor americano, que diz: saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis na grande arte de viver. Tem a ver exatamente com o que o doutor estava a dizer. Um período da vida cheio de incógnitas, provavelmente aquele em que, em princípio, sabemos mais, mas saber mais é perigoso nesta fase, não é? É verdade, sim. Quanto mais se sabe, mais medo se tem, ou não, doutor? Também, claro Também. que sim, claro que sim. E quanto mais experiências acumulamos ao longo da vida, também mais alerta estamos e mais conscientes estamos daquilo que pode acontecer e daquilo que não queremos que aconteça, não é? Ao mesmo tempo também passamos pela vida com múltiplos exemplos e tudo aquilo que vamos testemunhando, que se vai passando à nossa volta, não é? E, portanto, infelizmente, contactamos com muitos casos em que esse envelhecimento, por um motivo ou por outro, não traz a qualidade de vida que a pessoa poderia e deveria ter e gostaria de ter tido, e claro que, e por isso mesmo, isso vai ser, quanto mais tempo cá estamos, mais vamos pensar nisso, mais alerta estamos para isso e pronto, e de facto mais preocupados vamos estar com essa fase. Ao mesmo tempo, o médico de família dá informações preciosas. Doutor, antes de mais, qual é o papel do médico de família na vida do idoso? Uma das nossas grandes vantagens e que tem a ver com a característica da nossa especialidade, da medicina geral e familiar, é que de facto acompanha a pessoa ao longo da vida toda, não é? Portanto, faz um contínuo nestes cuidados que presta e, portanto, nós, muitas vezes, melhor que ninguém, conhecemos o cidadão, o indivíduo que temos à frente, sabemos aquilo porque passou, sabemos os antecedentes todos que já tem, a realidade também que atravessa, em que está inserido, o meio familiar, a rede de suporte que tem e, portanto, muitas vezes mais do que atender às queixas diretas que nos traz, às preocupações que nos traz numa consulta, quando nos procura, temos que estar lá também alerta para outras coisas que não nos diz, fatores de risco a que está exposto, situações que muitas vezes nessa fase de vida não se manifestam de forma tão clara como noutras situações. Como por exemplo, doutor? Como, por exemplo, situações de problemas psicológicos, às vezes situações que não são propriamente de doença, mas que têm que ver muitas vezes, por exemplo, com questões de isolamento, de solidão, de sensação de que a pessoa começa a perder aquele sentimento de pertença, de propósito. A sensação de vazio. Exatamente. Esvaziamento. Sim. O sentido da vida. O sentido da vida, sim. E muitas vezes isso a pessoa não nos transmite esses receios porque também não está conscientemente a pensar nessas coisas. Mas na verdade muitas vezes isso algumas manifestações inicialmente podem ser físicas, podem ser, portanto, queixas que nos traz muitas vezes podem ser de facto reflexo dessas realidades, não é? E portanto temos que estar alerta para isso. E por outro lado depois também temos que ter, no fundo, fazer aquela intervenção mais direta em termos de cuidados preventivos, que sabemos hoje em dia que têm impacto na prevenção de doenças no futuro, seja a curto, a médio prazo. Depois, claro, tudo o que tem que ver com os cuidados mais diretos, curativos, mas aí já relacionado com os sintomas e com as queixas que nos trazem. Mas pronto, sendo nós, no fundo, a maior parte das vezes o primeiro contacto da maior parte dos nossos utentes, e neste caso da população mais idosa, no fundo a porta de entrada no sistema de saúde, acabamos por abordar um pouco de tudo. E por isso estamos num papel privilegiado para realmente fazer esta abordagem assim mais holística, mais completa de todos estes problemas. Vamos para o segundo provérbio que diz, e é de outro autor francês, o Charles Sainte-Beuve, que diz: envelhecer ainda é a única maneira que se descobriu de viver muito tempo. É uma blaga, evidentemente. Mas esta questão de quanto mais tempo se vive,
mais possibilidade se tem de ter certas doenças, por exemplo, cancro. Ou seja, não estaremos a forçar a natureza, doutor? Bem, de certo modo, Estamos com certeza. Todo este tempo, se calhar no nosso trajeto da humanidade, grande parte deste tempo estivemos de facto a contrariar muito do que seria o percurso natural, é verdade. E por isso mesmo também sabemos hoje em dia, portanto, os dados estatísticos também nos mostram que ao longo deste tempo todo, as causas de morte mais frequentes e aquilo que nos levava inevitavelmente à morte também foi um bocadinho mudando, fruto precisamente desse aumento da esperança de vida e precisamente daquilo que quanto mais tempo cá estamos, mais possibilidade temos de surgirem doenças, de surgirem, exatamente. Hoje em dia sabemos que as principais causas de morte serão de facto as doenças oncológicas e, por outro lado, as doenças cardiovasculares. E isto realmente é o reflexo de que realmente estamos a viver mais tempo. Isto porque os cancros se desenvolvem durante muito tempo. Portanto, exatamente. Eles já existiam, não é, doutor? Só que não eram diagnosticados. Não eram diagnosticados e, de facto, se calhar não existiam tanto. Porque, de facto, pelas características que é a doença oncológica, quanto mais tempo vivermos, mais tempo estaremos sujeitos a que possa surgir uma alteração que levará ao surgimento de uma doença neoplásica, de um cancro. Se a maior parte das pessoas se morrermos, por exemplo, aos 40 ou aos 50 anos, aí provavelmente a maior parte das causas de morte não serão doenças oncológicas, serão doenças infecciosas, serão acidentes, doenças traumáticas e afins. Se começarmos a caminhar para os 70, 80 anos, aí se calhar, claro que vamos ter uma muito maior incidência de doenças oncológicas e doenças cardiovasculares, porque vamos acumulando fatores de risco, vamos acumulando tempo de vida e, aliás, a idade é o principal fator de risco. É o desgaste? Exatamente. O desgaste físico? Sim, e este risco é acumulativo. Quanto mais tempo cá andamos, mais vamos estar sujeitos a que surjam estas coisas. Envelhecer também é... Bem, eu tenho 52 anos e é um susto. Não sei como é que é na generalidade das pessoas, mas ouve-se muito isso, que é, houve um ano em que eu percebi, eu estou a envelhecer. E é como se fosse uma injustiça. Como é que é no consultório de um médico de família? O que é que dizem os pacientes? Dizem, doutor, é agora. Como é que é o diálogo sobre até esta ideia de passar a ser idoso? É uma mistura de várias coisas. De facto, isso que falou é muito verdade. Ou seja, há ali uma altura em que, a partir de determinado momento, uma pessoa, ou pelo acumular de pequenas coisas que vão surgindo, ou porque comece a haver uma dor que começa a aparecer muitas vezes e começa a limitar muitas vezes, ou porque começa a haver ali um problema qualquer que se começa a repetir muito mais do que era habitual, e de facto, quando isso começa a acontecer, há ali uma fase de vida em que as pessoas começam a associar doutor, isto não dizem bem por estes termos, mas pronto, às vezes utilizam outros termos, mas dizem isto é a idade, isto é o caruncho, isto é o desgaste. Nós aos 20 e aos 30 anos somos um poço de saúde, não é? Conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa, conseguimos e acordamos no dia seguinte frescos e saudáveis e prontos para o dia. Isto a determinada altura já não é bem assim. Portanto, as pessoas começam a notar isso, que era realmente pela menor capacidade que têm de acumular o esforço do dia-a-dia, as rotinas diárias e sem ter depois alguma repercussão no dia seguinte, ou porque realmente começam a acumular e a passar por períodos em que perdem um bocadinho de saúde ou que surgem determinadas doenças. Normalmente é aí que começam a associar um bocadinho o processo de envelhecimento e o peso da idade nas questões de saúde. Também uma das situações que vemos muito quando começam a entrar nas faixas etárias em que está recomendado, por exemplo, fazerem determinados rastreios de doenças. Bem, as mulheres quando entram na menopausa, por isso exemplo, é evidente. Isso é exatamente uma das coisas mais pragmáticas também. Ao mesmo tempo, doutor, essa idade é a idade em que se começa a perder os pais. Ou seja, tem-se a experiência, tem-se a convicção de que eu vou
morrer e eu estou a envelhecer, e tem-se a responsabilidade de tratar dos pais. Portanto, há uma espécie de visão de antecipação do que é que vai ser, o que é que vai ser o nosso futuro quando envelhecermos. O que é possível preparar para a terceira idade? Imaginemos alguém com entre os 50 e os 60 anos. Que medidas preventivas é que é possível tomar? Não sei se pode perguntar assim, doutor. Em termos de medidas de prevenção, exatamente, há algumas coisas bastante importantes que são, aliás, que são recomendadas até à população geral, independentemente dos problemas de saúde que tenham ou não tenham, ou das queixas que tenham ou não. Nomeadamente os rastreios, exatamente, é um dos principais exemplos. O Plano Nacional Oncológico prevê principalmente 3 rastreios populacionais, não é? O rastreio do cancro da mama, do cancro do colo do útero e do cancro coloretal. Isto é um dos exemplos. Depois também uma maior atenção a determinados fatores de risco, por exemplo, aos fatores de risco cardiovascular. Como dissemos há pouco, as doenças cardiovasculares são hoje a principal ou das principais causas de morte em Portugal e, portanto, ter uma maior atenção ou rastrear situações como hipertensão, a diabetes, lipidemias, são também medidas que vão ter um grande impacto depois a longo prazo e depois principalmente que, apesar de tudo, ainda hoje é uma área que é muito negligenciada, que é um bocadinho ignorada por algumas pessoas, que é a manutenção de hábitos de vida saudáveis e, portanto, de medidas que não são propriamente dependentes de fazer exames ou de procurar cuidados, mas que são dependentes da própria pessoa e que são... por exemplo, desde manter uma alimentação saudável e equilibrada, desde praticar atividade física regular, no caso também, agora em particular, da população mais idosa ou de quem está a caminhar para lá, manter também hábitos ou atividades que permitam fazer uma estimulação cognitiva regular. Como, por exemplo, doutor, puzzles, sudoku? Ler, escrever, puzzles ou atividades que impliquem sim alguma estratégia mental. E depois também até, sei lá, participação regular em atividades de grupo, o próprio convívio social regular também é importante nesse sentido. Portanto, no global, também esta parte, estas questões de hábitos de vida saudáveis, isto também sabemos que tem um impacto enorme, fundamental, a prevenir doenças e mortalidade a longo prazo. Há um bocadinho a ideia de que andamos com o corpo, não é? Como se fosse mais ou menos um cabide ao longo da vida. Quando estamos na fase mais ativa, fase adulta mais ativa, não lhe damos muita atenção. Há quem dê mais, agora há quem dê muita atenção, quem vai ao ginásio e tudo isso, até compita com os outros, mas isso é outra coisa, não é? São exceções ainda. Mas imaginemos, ligamos menos ao corpo. E de repente o que é necessário é olhar para o corpo, ouvir o corpo, escutar o corpo. Mas isso não é uma prática muito portuguesa, pois não, doutor? Não, de todo. É como se estivéssemos desligados. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, identificar onde ficam alguns órgãos. Sim, é verdade. Onde é que é o baço? Sim, onde é que fica... Sim, muita dessa percepção acaba por ser... também função do médico de família, é isso? Por vezes, sim. Também, literacia. Também. Literacia em saúde, sim. Que é uma coisa que faz tanta falta, e principalmente em Portugal ainda, em várias dimensões, em vários aspectos, mas também nesta questão, mas principalmente nesta questão de estarmos realmente alerta e de percebermos que aquilo que podemos fazer por nós e pelo nosso corpo é provavelmente aquilo que mais impacto tem a longo prazo e em termos de ganhos em saúde. Aquilo que nos vai trazer mais anos de vida e principalmente mais anos com qualidade de vida é sem dúvida aquilo que nós podemos fazer por nós próprios e não a procura de cuidados, a procura de exames de rotina, de check-ups, seja o que for. Isto não é... Claro que isto é importante também a partir de determinada fase e é fundamental para encontrar algumas coisas e por isso mesmo estão recomendados alguns deles em determinadas circunstâncias, mas principalmente esta questão de nós próprios sermos um agente ativo para a nossa saúde, isto é sem dúvida o mais importante. Que implica a tal ligação com o corpo, saber escutar o corpo. Como é que se explica isto a um utente? Com muita paciência, primeiro. Porque não é uma linguagem comum de todo, é não. isso?
Não. E muitas vezes sabemos, até quando estamos a falar disto, quando começamos a recomendar uma mudança na alimentação, por exemplo, o evitar hábitos nocivos, as pessoas deixarem de fumar, deixarem de beber, começarem a praticar exercício físico, percebemos que aquilo que está a entrar é mais outra vez esta conversa, então mas isto aqui, o que é que eu preciso? É alguma coisa que me trata aquilo que eu me estou a queixar, eu preciso e isto não é uma coisa que vai ter efeitos imediatos, não é? Nós sabemos que isto são mudanças que vão trazer uma melhoria do estado de saúde da pessoa, mas a médio e longo prazo, não é? E muitas vezes as pessoas procuram resultados no imediato, procuram coisas... O que é absolutamente legítimo, têm legítimo, menos tempo de vida. Claro. Não é? Se eu tenho menos tempo de vida, eu quero um bife. Eu não me vou contentar com um franguito que não sabe nada. Também é um bocadinho isto, não é, doutor? Sim. Há uma psicologia. Qual é a formação, por exemplo, que o médico de família tem a este nível para lidar? Ou que tipo... não sei se se na vossa formação não existe muito de psicologia em termos de geriátricos. Infelizmente, muito pouca. Aliás, a própria formação em cuidados geriátricos é ela própria muito pouca. Ou pelo menos não tem um peso tão grande como se calhar deveria ter. Principalmente sabendo nós que realmente grande parte dos cuidados que nós vamos prestar hoje em dia vai ser à população idosa, não é? A nível de abordagem psicológica, com intervenção, de psicoterapia, é muito pouco. Obviamente que também temos colaboração de profissionais nessa área, não é? Felizmente. Mas mesmo aí os recursos não são aqueles que desejaríamos. Mas, portanto, nem sempre é fácil passar essas mensagens. Passa por termos realmente muita paciência, temos que repetir a mensagem várias vezes, porque sabemos que, de facto, é uma mensagem importante e realmente tentarmos que, se conseguirmos mudar os hábitos de 2 ou 3 pessoas em meia dúzia ou numa dúzia, já é uma boa vitória. E, portanto, isto é um trabalho que se tem que reforçar de dia para dia, para que depois, cada vez mais pessoas estejam alerta para isto. Vamos interromper aqui a conversa para escutarmos a Diana Ralha a apresentar-nos uma unidade funcional da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Voltamos já de seguida. Até já. A Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, USF Beira Tejo em Abrantes, foi inaugurada em 2019 e representou um investimento de mais de 400 mil euros. Serve atualmente 7.189 utentes inscritos em 3 polos: Tramagal, Bem Posta e Rocio ao sul do Tejo. A abertura da USF Beira Tejo levou a uma inegável melhoria do acesso da população aos cuidados de saúde primários, pois permitiu inverter uma taxa de 43% de utentes sem médico de família em Abrantes para uma cobertura de mais de 80%. Esta unidade funcional tem 4 gabinetes médicos, 2 de enfermagem e uma sala de tratamento. A equipa multidisciplinar desta unidade de cuidados de saúde primários, da ULS Médio Tejo, é composta por 4 médicos, um médico interno de especialidade, 5 enfermeiros e 5 secretários clínicos. O coordenador desta USF é o nosso convidado de hoje, João Carlos Matias. A USF Beira Tejo tem por missão a prestação de cuidados de saúde personalizados à população inscrita na sua área geográfica, garantindo acessibilidade, globalidade, qualidade e a continuidade dos cuidados. A USF Beira Tejo orienta a sua atividade pelos valores da conciliação, cooperação, solidariedade, autonomia, articulação, avaliação e gestão participativa. Na primeira parte, o doutor estava a falar sobre a dificuldade que existe de
contactar com a realidade psicológica da terceira idade, que é muitíssimo particular. Sabemos que a solidão e o isolamento social afetam muito a saúde mental dos idosos. Vamos falar concretamente sobre o luto. Numa situação de luto, o que é que um médico de família pode proporcionar ao utente? Passa por medicação, passa por que tipo de conselho? Bem, eu acho que numa fase inicial passa simplesmente por ouvir, por receber a pessoa, tentar perceber um bocadinho em que fase está desse luto, como é que está a passar pelo luto. Apesar de tudo, há que distinguir precisamente as fases de luto, a tristeza e as alterações emocionais que lhe estão associadas de doença, não é? Portanto, nós não podemos assumir que numa fase de luto, que logo à partida que existirá necessidade de tratar aquelas alterações, aquelas mudanças a nível emocional que a pessoa está a passar. Portanto, isto faz parte, não é? Temos que tentar... Aliás, há aquelas fases tradicionais, não é? Que já estão identificadas. A fase de não acreditar no que aconteceu, de se revoltar, depois de começar a negociar, até uma fase aceitação. Final de aceitação. Sim. Na verdade é quando não se aceita que se instala aquilo que pode ser uma patologia, digamos. Não é, doutor? Sim. Por exemplo, embora nem todas as pessoas passem por essas fases tradicionais, digamos, claro. Se pudermos dizer assim. São só umas guias. Exatamente, sim. Mas acho que é precisamente isso que temos que perceber. Se realmente existe ali um luto saudável, se podemos dizer assim, ou adequado, ou se realmente estaremos a entrar numa fase de luto patológico em que poderá haver necessidade de mais alguma intervenção que não só a escuta ativa, e depois também depende muito de como é que foi a fase anterior a esse luto, se a perda se foi da pessoa muito brusca, se a própria pessoa, imagino, nós também temos muitos casos, infelizmente hoje em dia, de pessoas idosas que elas próprias já eram o cuidador principal, ou do companheiro, ou de outra pessoa também idosa, e portanto que já ao longo de algum tempo já ela própria tinha iniciado esse processo de luto por via de ter testemunhado e participado na fase final da vida da outra pessoa. Quais são os sinais de alerta para a depressão, para a ansiedade? A que é que a família ou o cuidador deve estar alerta? Pedia-lhe que distinguisse a depressão, a ansiedade e depois, se possível, as questões ligadas à demência. Às vezes é um bocadinho difícil de distinguir, até porque muitas vezes as duas situações estão um bocadinho interligadas, não é? Quer as perturbações depressivas ou de ansiedade. Normalmente as perturbações depressivas, a depressão, estará mais relacionada com mudanças do humor, portanto aqueles sentimentos de tristeza, de angústia, de desespero. Na população idosa às vezes não é tão... as manifestações não são tão exuberantes sim, e tão claras como são numa faixa etária mais jovem. Muitas vezes aquilo que começam por manifestar é mais são mais sintomas um bocadinho mais inespecíficos, que não conseguimos enquadrar tão bem em nenhuma situação. E depois, por exemplo, situações em que as pessoas começam a manifestar um bocadinho sentimento de inutilidade, de que já são um fardo para alguém, o que é que estou aqui a fazer, exatamente. Às vezes também um sentimento de uma fadiga constante, um cansaço, que também não bate muito certo com as outras doenças que nós já conhecíamos naquela pessoa e que não é típico naquela pessoa. Depois também sintomas que não são são um bocadinho mais físicos, mas um bocadinho mais gerais, assim, uma perda de apetite, também perdas de peso, alterações do sono assim de repente. Portanto, muitas vezes a manifestação de um quadro de depressão no início não é assim o mais típico. E, portanto, temos que estar um bocadinho alerta para estas situações. Depois, a parte da ansiedade, lá está, são sintomas assim um bocadinho mais de nervosismo constante, preocupação constante com determinadas coisas, se calhar até preocupações excessivas, quer com a própria saúde, quer com situações que rodeiam a pessoa, mas uma preocupação muito excessiva, não é? Desadequada e constante. Depois, a questão que me falava de demências, aí já é um bocadinho diferente, embora, lá está, muitas vezes também acabam por
por vezes surgir um bocadinho interligadas e podem se confundir uma com a outra. Aí já estamos a falar de alterações mais a nível cognitivo, de situações como desorientações e esquecimentos fáceis, dificuldade em realizar tarefas diárias ou tarefas da rotina diária que faziam bem, alguma perda de autonomia. Desnorte, sim, que isto normalmente são situações que surgem de forma muito progressiva, a maior parte das vezes, e portanto não surgem logo aquelas coisas mais típicas de deixarmos de conhecer uma pessoa, de sairmos à rua e de nos desorientarmos completamente, de deixarmos a porta de casa aberta sem mais nem menos. Portanto, estas coisas não surgem assim de repente, não é? Portanto, às vezes há um bocadinho de dificuldade de nós distinguirmos uma demência que se está a instalar do declínio cognitivo natural que vai acontecendo com o envelhecimento, que é também uma das características daquilo que estávamos a falar há pouco, que são as adaptações e as perdas funcionais que nós vamos tendo no processo normal de envelhecimento, porque também a nível cognitivo nós vamos perder algumas capacidades, é inevitável, não é? Eu faço-lhe esta pergunta e estou a focar-me bastante na questão da saúde mental, porque é uma preocupação muito, muito frequente e porque há uma incidência muito grande de problemas e transtornos mentais, que isso é evidente, doutor. Sim, sem dúvida. E é um susto. Sim. Quando acontece. O que é que, quando alguém, a família ou um cuidador chega com um problema de um idoso demente, o que é que uma unidade funcional sugere que se faça? Depende muito da situação em si, não é? Do que é que se está a passar com a pessoa, como é que surgiu essa situação, se já é um caso em que a pessoa apresentava uma doença mental conhecida ou um declínio cognitivo que já vinha a acontecer há vários anos e que foi simplesmente aqui a progressão natural. Podemos tentar, se for uma situação inicial, excluir aqui causas secundárias, outro tipo de doenças que estejam presentes e que possam... Uma infecção urinária, por exemplo. Urinária, alterações vitamínicas, alterações de função hepática, de função renal, ou outras que possam elas estar a contribuir para a instalação desta alteração cognitiva ou mental súbita e que possam ser tratáveis, no fundo, e resolver essa situação, ou então se estamos de facto perante uma doença neurológica, uma doença de âmbito cognitivo primária, e aí depois teremos que tentar encaminhar para cuidados secundários a nível hospitalar, por exemplo, para acompanhamento concomitante por outra especialidade, fazer esta articulação de cuidados, perceber junto com o cuidador qual é a rede de suporte que existe, qual é que é a capacitação do cuidador e quais são os recursos que tem para conseguir gerir estas situações, e se for caso disso tentarmos articular também com outros recursos assistenciais que existam para tentar dar algum apoio ao cuidador. Portanto, tenho aqui ainda algumas perguntas importantes. Quais são alguns dos erros mais comuns que os idosos cometem em relação à sua saúde? Por exemplo, para evitar os problemas que têm a ver com a esquelética. O que é que sugere? Por exemplo, a questão da atividade física é fundamental. Nós também, da nossa parte, convém estarmos atentos a essa questão da perda de massa óssea, ver se existem situações como osteoporose, alguma carência vitamínica ou déficits nutricionais que possam levar a essas carências vitamínicas. Depois também, por vezes, fazem assim um bocadinho uma má gestão da medicação, fazem automedicação com aquilo que às vezes têm lá em casa quando surgem determinadas situações. Depois também a propensão que existe para o tal isolamento nesta fase de vida, principalmente as pessoas quando estão sozinhas acabam por perder um bocadinho os hábitos que tinham antigamente de saírem, de conviver, de participarem em atividades, às vezes até de se relacionarem com ou os familiares ou os amigos que tinham, e depois isto acaba por se refletir nas tarefas diárias, ali a vontade que há para cozinhar uma refeição saudável, completa, se calhar também é cada vez menor. Questão tabu, sexualidade na terceira idade, porque existe. Claro. Pois, mas esse claro não é assim tão claro. Não é assim tão claro, é verdade. Porque dizem, não, a partir dos 60, nem pensar, não é nada assim, pois não.
Como é claro que não, não é aborda, nada como é assim. que se trata essa questão? Por um lado é um bocadinho tabu, quer da parte das pessoas, quer às vezes até da nossa parte, profissionais de saúde. É difícil de facto de abordar essa questão, mas é uma realidade que uma dimensão da vida das pessoas, dos casais, fundamental mesmo na terceira idade. É certo que pode haver e há com certeza algumas diferenças em relação à vivência da sexualidade quando somos mais jovens, até por via das mudanças que acontecem no nosso corpo, mas é sem dúvida uma dimensão que traz, mesmo a nível emocional, de vínculo com o parceiro, de sensação de qualidade de vida entre o casal, que é fundamental mesmo para manter a saúde a nível psicológico e físico. E que pode existir até ao final da vida. Claro que sim. Isso pode-se dizer. Claro que sim, até ao final da vida. É importante dizer isso. Sim. Porque pensa-se bem, mas depois há a disfunção erétil e já não se consegue, quer dizer, já há medicação. E depois, a partir de certa altura, há outro tipo de sexualidade também, que é uma sexualidade da terceira idade. É importante dizer isto, doutor. Claro, exatamente. A questão da disfunção erétil. Na mulher também existem mudanças. Tem a ver com a lubrificação. Com a lubrificação vaginal. Mas tem existem a ver com o próprio recursos líbido. para isso? Não só existem recursos para diminuir esses obstáculos e, por outro lado, realmente é como diz, a vivência da sexualidade acaba por mudar um bocadinho e a intimidade não se reduz e não se resume à vivência que existia antigamente. Ao estereótipo. Exatamente. E, portanto, é perfeitamente capaz de existir uma vivência da sexualidade saudável, prazerosa para o casal, de uma forma diferente do que era antes, mas de forma a responder àquilo que são os desejos de ambos. E pronto, também é para isso que devemos estar alerta. É certo que ainda não nos abordam tanto quanto deveriam e notamos perfeitamente que há alguma relutância às vezes da própria pessoa, mesmo quando tem queixas, em abordar essas queixas. Nós às vezes notamos que se calhar nos senhores, quando estão a falar com um homem é um bocadinho mais fácil, e nas senhoras também quando estão a falar com uma mulher é um bocadinho mais fácil, mas hoje em dia acho que já não há tanto essa questão. Eu acho que existe ainda no global alguma relutância em algum abordar... pudor. Exatamente. Talvez porque ainda mesmo para as próprias pessoas ainda sintam ou ainda haja essa ideia de que realmente nem sequer deva ser uma questão que devam levantar, porque já não é uma queixa, um sintoma, já não é uma questão que deva ser resolvida. É quase como se já não tivessem direito. Exatamente. E aí levava-nos para uma questão que é como se, em termos da sociedade, trata-se muito os idosos como se fossem crianças. Não sei se concorda com isso. Sim. Gostava de ouvi-lo sobre isso. Infelizmente ainda há um bocadinho quase, não diria uma discriminação, bem, mas se calhar às vezes há mesmo uma discriminação em relação aos idosos em algumas situações, mas sim, há um bocadinho se calhar essa ideia de que são pessoas ou cidadãos que têm menos capacidades de se envolverem na vida, na sociedade, numa comunidade, nas atividades que são normais do dia-a-dia, quando não deve ser de todo assim, nem pode ser de todo assim. Aliás, se queremos contribuir para um envelhecimento saudável e que cada vez mais existam medidas que realmente incentivem esta qualidade de vida na terceira idade, temos que realmente combater um bocadinho esta ideia. A pessoa que passou por tanta coisa na vida e que experienciou tanta coisa, com certeza que terá muito mais a contribuir para a sociedade, portanto não pode de todo ser desvalorizado o contributo que pode dar e aquilo em que pode participar. Imagino a quantidade de histórias que houve também no seu consultório, não é, doutor? Tem que reservar um espaço para as histórias de vida. Sim, às vezes acabamos a consulta a pensar que aquele bocadinho foi mais... A pessoa precisou mais dele para partilhar as histórias de vida que tinha e para explicar um bocadinho melhor o que é que ele levou ali, toda a história que tinha para trás, do que propriamente ali queixar-se das coisas que levavam lá. E às vezes é isso mesmo que a pessoa precisa, de facto. É conversar um bocadinho, é partilhar com alguém, não é tanto às vezes a doença ou o sintoma que precisa de ser tratado, claro que também precisa, mas às vezes aquele bocadinho de conversa e de partilha é também grande parte da atitude terapêutica e daquilo que ela precisa de levar dali.
Foi a conversa com o João Matias, médico de família e coordenador da Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, da ULS do Médio Tejo. Muito obrigada, doutor. Obrigado eu pelo convite. Recheada de experiências, de conselhos sobre o bom envelhecimento com saúde e mais felicidade para o idoso. Obrigada por ter estado connosco no Haja Saúde. Nós voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!